Nós, nesta noite, vamos trazer ainda do livro Contos e Apólogos, do irmão X, a lição que nos foi dada dos louvores recusados. E quais são esses louvores recusados? Nós vamos, durante a palestra, e chegando ao fim, vamos sentir quais foram os louvores recusados. Que Jesus, pois, nos abençoe e nos fortaleça. Conta-se no plano espiritual que Vicente de Paulo, ele foi assim, um padre, cumpridores de seus deveres da época, e no entretanto, essa mesma igreja que ele rezava as suas missas, dava noções para as nossas almas, eu digo nossas, porque quem sabe se lá muitos de nós não estivemos com ele. E durante esta palestra, em que ele fazia, chamando a atenção para a misericórdia do crescimento de suas almas, porque a época, se hoje nós já nos sentimos um pouco distante das realidades espirituais, porque ainda não enfinquemos ou enfincamos nossas mentes no estudo da prática do bem e do amor ao próximo. Em 1737, o nosso irmão Vicente de Paulo, ele conseguiu, na tradução de sua trajetória de trabalho, pelo que fez, não importa a maneira da época, mas recebeu do Papa XII uma participação generosa, tornou-o santo. E mesmo assim, ele não se envaidecia, mas ele procurava no trabalho rebuscar sempre a palavra divina dentro daquilo em que ele pudesse trazer para toda a humanidade em que vivia. Na paróquia aonde ele levava a palavra divina, ele escutava sempre os benefícios que seria necessário naquele momento. No entretanto, tinha a participação de uma coisa surpresa da qual ele nem esperava. Era os louvores em que a sua paróquia, e naquela época, quem mandava mesmo era os poderosos, era quem infiltrava através de muitos reveses, ele conseguia traduzir a palavra divina. Vejamos como se deu
a situação de muitos que queriam louvar em frente da mesa principal de onde ele rezava a sua missa. E o que aconteceu? Foram os primeiros louvores de agradecer a Deus pela bênção recebida, agradecer a Deus pelo navio em que eram raptados, pela a importância de maus tratos, mesmo dentro dos navios eram piratas, roubavam aqueles senhores, né, de engenhos, aqueles senhores aonde traduzia a bondade divina, rebuscadas exatamente nos roubos. Vejamos agora como foram os dois piores, alusivos a roubos e a quem eles colocaram em nome de Deus, que eram recebidos pelo amor de Deus que tinha em beneficiar aqueles que ainda não entendiam a palavra divina. E vejamos, Mestre Divino, trago-te a minha gratidão ardente pela vitória na demanda providencial. Eu sabia que a tua bondade não me desprezaria. Graças ao teu poder, minhas terras foram dilatadas. Imaginemos agradecer a Deus por tomações de terras, beneficiadas ou não, rebuscava, tomavam e muitas vezes ainda prejudicavam. Agradeço os negros sadios e submissos que me mandaste, em sinal da minha sincera contrição, cederei à tua igreja boa parte dos meus rendimentos. Imaginemos, meus irmãos, como a igreja era envolvida por esse tipo de pessoas em que roubavam, agradeciam como se fosse a bondade divina que trazia ali. Um homem antigo, de uniforme agaloado, acercou-se do altar e clamou estentórico: a ti, mestre da infinita bondade, o meu regozijo pelas gratificações com que fui quinhoado. Os meus latifúndios procedem de tua bênção. Os meus latifúndios procedem de tuas bênçãos. Imaginemos a que ponto naquela época os bárbaros colocavam a posição divina. É verdade que para preservá-los sustentei a luta e alguns miseráveis foram mortos. Mas quem senão tu mesmo colocaria a força em minhas mãos
para a defesa indispensável. Aí agora dobrou a situação, não é? Além de colocar Deus nesta situação, ainda dava força para matar aqueles que lutaram para terem suas terras. Nós gostaríamos ainda de pedir a vocês, ou a nós todos, que lêssemos sempre o Evangelho de Jesus, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Lá está rebuscada tudo que se deve e que não se deve fazer. Os Espíritos não disseram, não façam isso. Deram a certeza de limpar as nossas almas. O que é preciso é exatamente burilar nossas mentes, buscarmos a palavra divina no sentido real em que os Espíritos colocaram para nós. Ah, mas é muito difícil o entendimento. Não o é. É só orarmos e pedir a Deus, abre nossas almas. Nós regozijamos sim no aprendizado da melhoria de nossas almas. Buscar Jesus não é difícil, mas o difícil é querermos buscar seus ensinamentos, que nem por escrito ele deixou. Mas os seus seguidores, naquela época, não tinha condição de trazer mais esclarecimento, mas os Espíritos, como disse o próprio Jesus, que é dele a mensagem, que eles estavam lado a lado conosco, que tivéssemos fé, confiança, dedicação naquela aprendizagem e, acima de tudo, o amor aos nossos semelhantes, porque é através da caridade, meus irmãos. É como diz Paulo, mesmo que desse para ser queimado o seu corpo, ele nada seria sem o amai-vos uns aos outros. É por isso que nós temos que estar sempre atentos às leituras do Evangelho segundo o Espiritismo, respeitando muito, bastante as demais religiões. Todas elas trazem para o nosso aprendizado muitas coisas das quais ainda talvez não conseguimos iniciar a nossa tarefa do burilamento. E vejamos, meus queridos irmãos, agora essa essência primordial em que os agradecimentos continuavam quando Vicente de Paulo, assombrado, reparou que a imagem do Nazareno adquiria vida e movimento. Ele estava no templo, e no templo tinha a imagem de Jesus trazendo aquele sofrimento que, aliás, eu não gosto muito de ver Jesus na crucificação.
dói o coração da gente. É como se aqueles espinhos estivessem exatamente furando-nos e nos dizendo: fostes responsáveis pela decadência dos trabalhos diretos, das explicações mais severas, porque os discípulos ainda não tinham a condição de receber as intuições, receber do além as bênçãos dos esclarecimentos, mas a doutrina espírita os trouxe. E aqui nós estamos firmes, buscando sempre a nossa melhoria interior. E aí, quando ele viu Jesus descer da cruz, da crucificação que lá estava, ele se assombrou, viu-se em frente ao próprio Senhor, que desceu do altar florido em pranto. Vejamos o quanto Jesus tem-nos em seu coração, nos buscando através do passo a passo, para conseguirmos, meus irmãos, ter a nossa participação de segurar na charrua e não olhar para trás, como disse o próprio Jesus. E vejamos o que aconteceu mais ainda. O abnegado sacerdote observou que Jesus se afastava a passos rápidos, contudo, em se sentindo junto dele, e perguntou-lhe igualmente em lágrimas: Senhor, por que te afastas de nós? Vejamos a resposta de Jesus. O celeste amigo ergueu para o clérigo a face melancólica e explicou: Vicente, sinto-me envergonhado de receber o louvor dos poderosos que despreza os fracos, dos homens válidos que não trabalham, dos felizes que abandonam os infortunados. Busquemos, meus irmãos, porque é através deles que a gente consegue transformar a nossa vida espiritual. É buscando, é tratando, e é levantando sempre as mãos para os céus, por ter a chance e a oportunidade de, junto a Jesus, quando fazemos o bem, Jesus está pertíssimo de nós. Quando fazemos o mal, ele também não fica tão longe, porque ele se apiada de nós, dos nossos erros. Mas se tivermos ligados, as nossas mentes sempre voltadas para o alto e para a luz divina, não nos esqueçamos de que, meus irmãos, a busca virá, e virá muito rápido. O interlocutor sensível nada mais ouviu. Cérebro turbilhão desmaiou. Ali mesmo, diante da assembleia intrigada, sendo imediatamente substituído. E febril, delirou alguns dias, prisioneiro de visões que ninguém entendeu. Quando se levantou da incompreendida enfermidade,
vestiu-se com a túnica da pobreza, trabalhando incessantemente na caridade até o fim de seus últimos dias. Os adoradores do templo, entretanto, continuaram agradecendo os troféus de sangue, ouro, mentiras, diante do mesmo altar, e afirmaram que Vicente de Paulo havia enlouquecido. Eu tinha que ler, meus irmãos, porque lendo é palavras por palavras que chegam à nossa mente. E eu ia dizer a mesma coisa, talvez com as minhas palavras. Então, lembrando sempre, nós vamos deixar para vocês, para nós, uma prece que eu vou tornar em soneto. Pedimos a Jesus, nesse instante, a proteção espiritual para cada um de nós. E rogar a Ele que nos ajude e que nos fortaleça, que nos dê paz, que nos dê compreensão e que nos dê muito amor. Senhor, no silêncio desta noite, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero sempre olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensiva e prudente. Quero ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, vê somente o bem em cada um deles. Fecha os meus ouvidos a toda calúnia. Guarda a minha língua de toda maldade. Que só de bênção se encham minha alma. Que eu seja tão boa e tão alegre. Que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me, Senhor, de tua beleza. E que no decurso de cada dia eu possa, Senhor, revelar-te a todos. Mas que possamos todos revelar sempre a todos a misericórdia divina. Muita paz e muito obrigada, meus irmãos.